é com muito prazer que nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Difusora. Ele que já esteve por aqui, né, diversas vezes como profissional do rádio, meu parceiro, meu amigo, Ademir Firmino. Seja bem-vindo, Ademir. Muito obrigado por aceitar nosso convite para se fazer presente. É um privilégio estar com você. Você sabe que eu acompanho o seu trabalho. Você é um cara muito eclético. Eu já vi você jogando em todas as posições no rádio, o que torna você uma pessoa para a gente se tomar como exemplo. E entre tantas celebridades ou subcelebridades dessa cidade, eu ser convidado, para mim é um privilégio. Estou à sua disposição. Tá certo. Obrigado, Ademir. Ademir, a gente tem muito assunto para debater, mas eu quero iniciar a nossa conversa falando de uma situação que poucas pessoas, né, isso é no meu pensamento, né? Acredito eu que poucas pessoas sabem de uma outra habilidade que você sempre desempenhou aqui no Mato Grosso do Sul, que é a autópsia, né? Então, eu me recordo, né, de uma situação, vou até contar aqui no rádio, salvo engano, se não foi o primeiro, era um dos primeiros salários que o Ademir estava recebendo pelo Estado na época em que você ficou em Campo Grande. E teve uma dessas ocasiões, vamos ver se você vai se lembrar disso aqui. Teve uma destas ocasiões em que você até pediu para eu trazer o seu pagamento, né, na época em que você morava ali do lado Barão do Rio Branco? Na Barão do Rio Branco, exatamente. Né? Ali onde, salvo engano, hoje é Madeforros. Era por ali, né? Vizinho da Madeforro? Era ali perto da frutaria ali daquele senhor, do pai do Dinho, ali naquela quadra ali. Hoje perto da Telesom do Toys, naquele pedaço ali. Então, eu me recordo, naquela época eu diariamente estava indo em Campo Grande, que eu tive um problema sério no joelho, né? Você ainda era do AGESU? Né? DERSU, na época, DERSU, né? Então eu viajava muito para Campo Grande para tratar desses problemas que eu tinha no joelho na ocasião, né? A gente era metido a jogar futebol aí, né? E tava sempre engessado, né? Para se ter uma noção, eu engessei 13 vezes. Mas eu me recordo que você pediu para eu trazer o seu pagamento, né? E deixar na sua residência. E eu não sei se foi a posição do ônibus, né, em que a gente vem meio que apertado ali, sem conforto nenhum. E quando eu cheguei em Três Lagoas, eu não conseguia andar, né? E aí... Travou. Eu fui direto pro... Naquela época era Remo Massi, né? O Hospital Remo Massi. E ali eu já fui obrigado a fazer a cirurgia imediatamente, né? E aí eu não estava com o seu telefone, eu só sei que, né, fiquei 2 dias internado. Você se lembra dessa situação, Ademir? Eu não me lembro. Teve um fato desse. Uma passagem dessa. É que na época eu era casado, hoje eu sou solteiro. Você devia ter trazido o salário para minha exatamente, então, esposa, que morava com a minha mãe. Exatamente, né? Você pediu para entregar, né, para a esposa e aí dali da rodoviária eu já fui direto pro Remo Massi, de lá fiz a cirurgia e o pagamento nada de chegar. Não chegava. Nada do pagamento chegar. Certo, você ficou pensando. Naquela época eu passei uma fase muito difícil quando eu estava fazendo a academia da Polícia Civil. E eu não vou entrar em detalhes agora, mas eu quero registrar que eu tenho uma dívida de gratidão muito, mas muito, muito grande. Sabe com quem? Copeu. Francisco, né? Antônio Francisco Neto. Ele era presidente na época da associação dos funcionários da AGESU. Ele era da diretoria. Depois o presidente já pegou um cargo no Estado e ele assumiu por uns tempos a presidência. E eu, enquanto na academia, eu não tinha onde ficar e acabei ficando no sindicato. Verdade. Eu viajando dentro do ônibus com ele, vindo para Três Lagoas, e o sindicato era perto da rodoviária. Ele me cedeu o sindicato para ficar ali, uma temporada ali, até eu terminar a minha academia de polícia. Então, rapaz, são passagens, né? Coração maravilhoso. Antônio Francisco Neto, inclusive entrevistei ele hoje, você acredita? Coincidência? O Copeu? O Copeu. Então, ele é uma alma muito generosa. Ele é, sem dúvida nenhuma. Bom, mas agora deixa eu mudar a câmera aqui, porque eu quero focar neste senhor, né? Porque todo mundo conhece o lado irreverente, brincalhão, né? Ótimo comunicador, Ademir Firmino, né? Que criou aí vários bordões em nossa cidade, mas poucas pessoas sabem da sua profissão. Eu queria que você falasse um pouco sobre ela, Ademir.
É verdade, né? Eu tive fazendo as contas recentemente, até num grupo de intelectuais de boteco, que você conhece muito bem, aqueles cientistas de boteco, e a gente estava discorrendo sobre aqueles que já foram para o céu, outros que estão aí, outros que estão bem, outros que não estão bem, e eu fui fazendo as contas. Eu tenho mais ou menos uns 35 anos de rádio, né? Uns 35 anos de rádio, muito bem vividos, por sinal. Você sabe que rádio não deixa a gente feliz, mas não deixa a gente rico, né? É verdade. E rádio é uma dependência, é uma coisa assim, é uma química. Mas eu, há mais de 30 anos atrás, eu pertenço ao corpo da Polícia Técnica do Mato Grosso do Sul, da Polícia Científica. Eu prestei um concurso há 35 anos atrás. E há 32 anos atrás eu fui chamado. Na época, quando eu fui chamado, eu estava trabalhando no Chapadão do Sul, como balconista de farmácia. Eu sempre fui balconista de farmácia antes de trabalhar na comunicação e antes de entrar no Estado. E aí eu prestei o concurso para o setor de perícia da Polícia Civil. E na época, depois de 3 anos, eu fui chamado, fui para Campo Grande, fiz 7 meses de academia e consegui, com muita dificuldade, ser mandado, lotado em Três Lagoas, porque era para mim ficar em Campo Grande. Aí vim para cá trabalhar com o famoso Dr. Oswaldo Pereira e o Dr. José Pinto Júnior, com quem eu aprendi. E estou aí no IML há 32 anos e acabei me especializando no trabalho de autópsia. Eu sou um auxiliar do médico legista, vamos deixar isso bem claro. Eu sempre trabalho com o médico legista, com a supervisão do médico legista. Ele vai pedindo e eu vou fazendo. E Sim. assim vem nos últimos 32 anos. Sim, mas no caso da autópsia foi uma opção sua mesmo, Ademir? Não foi. Eu nem sabia que tinha isso. Com todo respeito, eu me lasquei. Porque no concurso falava assim, agente de perícia. Hoje, o nome que se deu depois que mudou a nomenclatura dessa minha função, o nome é agente de polícia científica. Eu sou agente de polícia científica. Mas quando a gente prestou a concurso, falou assim, o que é agente de perícia? Aí a informação que eu recebi por cima, não, isso é o seguinte, quando acontece um acidente, ou um homicídio, ou um afogamento, vai o perito, vai o delegado e vai auxiliar lá para tirar foto, sabe aquele negócio, levantamento local de crime, que é o nome adequado, levantamento local de crime. Você vai para ajudar o perito, tirar foto, fazer as amarrações, documentar aquele local do crime e acabou o serviço. Eu falei, isso para mim é ótimo. Quando nós fomos fazer a academia em Campo Grande, é que eu fiquei sabendo que havia o departamento também de perícia legista, perícia Sim. médico legal. E na academia você acaba fazendo um pouco dos dois. Você aprende noções básicas apenas, que é mais legislação. Sempre foi a preocupação do Estado informar a gente mais, intelectualizar a gente mais no conhecimento da legislação do que propriamente na parte prática da coisa. Então você sai da academia meio cru. Aí você aprende um pouquinho dos dois. Perícia de rua e perícia necroscópica. E quando eu vim para Três Lagoas, só tinha vaga no IML. Já tinha um corpo de perícia aqui. Naquela época, o Dr. Wilson, perito, famoso Dr. Wilson aqui, o Rodrigues dos Santos, que é um ícone, um cidadão extraordinário. Já tinha um rapaz que ajudava ele, então me mandaram para o IML. Eu falei, bom, eu vou pro IML mesmo, nessa cidade não morre ninguém, eu não vou nem trabalhar, mano. E foi outro, vou ficar de boa. Vou de boa, foi outro engano. E aí, mas a coordenadoria de perícia de Lagoa e a polícia técnica, ela evoluiu muito aqui no Mato Grosso do Sul. Porque antigamente, a gente era ainda somos da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, mas a gente era subordinado aos delegados regionais. De uns anos para cá, mais ou menos 15 anos, a Coordenadoria de Perícia foi criada, a Coordenadoria Geral de Perícia, e ela ganhou autonomia administrativa e orçamentária. Então, a gente passou a ter um pouco mais de recurso e tal. Hoje, então, assim, eu posso dizer que nós temos um avanço tecnológico muito grande. O IML de Três Lagoas hoje é um dos melhores do estado de Mato Grosso do Sul, em recursos tecnológicos, em material para você trabalhar. E eu estou bem lá. Inclusive, depois eu me apaixonei, né? Que eu nunca consegui sair do IML, porque a gente ficava 2 anos num lugar, 2 anos no outro. E eu nunca consegui sair do IML, porque eu trabalhei uns 25 anos, 27 anos, sozinho como auxiliar.
Só eu e os médicos. Agora, de 2 anos para cá, que começaram a chegar alguns novatos que passaram em concurso. Mas durante quase 30 anos só dava eu. Ademir, eu me lembro que na época que você estava conosco aqui, a Carol Carli, que era também repórter aqui da Difusora, né, ela solicitou a você a permissão, né, da gente acompanhar, né, uma autópsia. E, assim, eu particularmente fiquei, né, achei estranho, diferente, né? Perfeito. Você vê abrir um corpo humano assim, é uma situação que a gente não está habituado. Eu fui impactado, confesso, né? Assim, eu já contabilizei, eu tenho mais de 7.000 autópsias. Mais de 7.000. 7.000. Eu toquei nesse assunto pelo seguinte... Sempre trabalhando supervisionado com um médico legista. O que me chamou a atenção mais naquela ocasião foi, assim, a Carol Carli, por ser mulher, né, que era repórter da Rádio Difusora, ela, né, chegou bem próximo, te fez inúmeras perguntas, você foi explicando detalhe por detalhe, né, conforme você ia abrindo, né, o corpo do ser humano, você foi explicando, né, a função de cada órgão e etc. e tal. E também até os nomes de cada ossos que a gente tem no corpo. É comum aquela atitude dela, assim, a pessoa ver outro abrir um corpo de um ser humano e agir com naturalidade como ela agiu? É muito comum, porque isso é da natureza própria da pessoa. Por exemplo, eu não vou citar não, mas nós já tivemos um caso no IML de um médico, há muito tempo atrás, que passou no concurso, chegou lá e ele não conseguiu trabalhar. Porque ele não era médico, cirurgião, e chegou lá ele teve ânsia de vômito. Então ele não conseguiu, não era a praia dele. Eu, por exemplo, eu não tive nenhuma rejeição, é da natureza, ou é ou não é. Por exemplo, eu vou até... Uma vez, eu estive lá no IML de madrugada, eu estava voltando de um aniversário, e eu fui chamado. Meu filho, na época, ele tinha 7 anos. Eu falei, você fica aqui, senta aqui, fica aqui, sentado aqui, na outra sala. Eu tô de costa trabalhando, quando eu vi ele tá lá, já fazia uns 3 minutos olhando, achando muito interessante. Não aconteceu absolutamente nada. Claro que não seria possível, não permitiria. Mas tô dizendo, não impactou ele, não traumatizou, não aconteceu nada, e era uma autópsia daquela que você tinha que fazer procedimento na região torácica e abdominal, porque conforme o caso, você trabalha só nos membros superiores, nos membros inferiores e tal, e não aconteceu nada. Claro que eu não deixaria, mas ele estava lá olhando, né? Tranquilo. Se ele estava encarando com naturalidade, né? Então, quando eu tive fazendo a academia em Campo Grande, nas aulas de medicina legal no IML, nas aulas práticas, nós começamos com 96 alunos. No primeiro dia que nós fomos para o IML, que eles tinham um cadáver lá em decomposição, que eles deixaram bem preparado para ver quem aguentava o tranco. Era aquele cadáver que estava há mais de 10 dias achado numa fazenda, então estava putrefado, em decomposição, que é um estado bastante difícil de você encarar para quem está... Naquela ocasião, eu lembro, no primeiro dia, 14 alunos desistiram. Que já tinha passado o concurso, já estava fazendo academia. Sim. E eu, por exemplo, eu não tive nenhuma rejeição. Hoje eu sou apaixonado por esse serviço. Mas, Ademir, no caso, por exemplo, do Orestin, que é um amigo nosso, né? Teve aquele acidente de avião. Sim, terrível. Né? Você como profissional, certo? Você como profissional. No caso de ser chamado, ser escalado para realizar o seu trabalho profissional, quando se trata de uma pessoa muito querida, muito próxima, né? Uma pessoa com quem você conviveu, assim um pouco mais diferente? Você sente muito? As emoções, né? A sensação, o sentimento. Então, no caso específico do senhor Orestinho, eu não tinha amizade com ele. Mas eu sabia da importância dele no contexto social, no progresso de Três Lagoas, na importância dele no mundo da atividade dele empresarial, quanto que ele gerava de emprego, de impostos e o quanto que ele era querido no Brasil. Que a gente sabe que ele foi presidente nacional da ABCZ, ele sempre foi um empreendedor nato. É uma família que ninguém discute a credibilidade dessa família. São todos muito queridos. E eu
embora eu não tivesse amizade com ele, nunca tinha sequer cumprimentado ele, eu fiquei muito abalado com aquele caso dele. E eu estive lá no IML, mas o serviço já estava terminando, mas eu ainda pude fazer pequenos procedimentos, mas eu não participei diretamente, porque o pessoal já estava concluindo o serviço. Sim. Me chamaram apenas, era para ajudar, mas já estava terminando o serviço. Mas pouco se pôde fazer, porque realmente o pessoal ficou bastante comprometido. Sim. Bom, mas de qualquer maneira, né, assim, lidar com um ser que você tem afinidade deve ser diferente, né? Não, tem. Eu nunca peguei um parente, né, meu. Também eu acho que se eu pegar, eu acho que eu declino. Se tiver um parente muito próximo, né, hoje eu posso dizer, olha, ontem nós estávamos se abraçando ou comemorando, eu não posso, ou tipo um filho, ou um irmão, ou minha mãe já foi para o céu e minha irmã brasilina também já foi para o céu, né? Eu tenho o hábito de dizer, né, tem pessoas que equivocadamente, essa é uma observação, as pessoas falam assim, infelizmente Deus levou. Não, se Deus levou, então não foi infelizmente. Se Deus levou, tá em boa companhia. Então eu quero dizer que minha irmã já foi para o céu, minha mãe já foi para o céu, e então eu só tenho um filho, já fui casado umas 2, 3 vezes, mas eu só tenho um filho. Então, pessoas próximas com grau parentesco eu nunca peguei. Agora, amigos próximos já peguei alguns. E realmente, por ser só eu que está nessa atividade, eu tive que fazer o serviço. Certo. Ademir, no caso da sua profissão, como pessoa que é de total confiança, né, dos médicos de Três Lagoas, e esse lado irreverente seu, né, as pessoas têm conhecimento que você pratica esta profissão, né, que realiza este importante trabalho em prol aí dos médicos, né, enfim, né, você faz um trabalho profissional. As pessoas, elas tendem a comparar um e outro, ou você evita de estar falando que você é profissional da área? São dois extremos, né? Exato. São dois extremos. Eu até quero mandar um abraço aqui, com a sua permissão, a todo o pessoal da perícia aqui em Três Lagoas, o nosso chefe, Dr. Milton Fúrio, que é esposo da secretária de Saúde, o Dr. Romeu, que é chefe do outro departamento de perícia, o Dr. Rafael Tibiriçá, que é o médico-chefe do IML, nós temos lá a doutora Laura, a doutora Ana Cláudia Santana, o Dr. Márcio Ventura, Dr. Delcio e o Dr. Gustavo. Então a gente está bem servido de profissionais, pessoas devotadas, além dos APCs, que são os agentes de polícia científica que chegaram recentemente, estão dando um show também aí de competência. Me permita só fazer um pequeno complemento. As pessoas falam, eu estou há 32 anos no IML exclusivamente trabalhando com autópsia. Já ajudei muito na parte administrativa, mas a minha área sempre foi auxiliar o médico legista nas autópsias. E o pessoal pergunta muito, fala assim, escuta, ele mexe ou não mexe? Essa é uma curiosidade premente. Mas ele mexe ou não mexe, o morto? Aqui, mexe ou não mexe? Aquele negócio de se movimentar, fazer um pequeno movimento. Eu falo pela minha experiência. Isso não existe. Porque existe os gases da putrefação, que às vezes a pessoa incha muito, e às vezes a pessoa fica, por exemplo, se não dá para atender naquele momento, a pessoa já chega, por exemplo, um homicídio numa fazenda. Aconteceu de manhã cedo. O cara ficou exposto ao sol o dia todo. Aquilo favorece aos gases. A pessoa vai inchando. Aí chega no IML à noite, 7, 8 horas da noite, depois de quase 10 horas. Porque a rigidez, ela começa, depois da morte, se completa de 12 a 15 horas. Depois ela vai se desfazendo. Então a pessoa está em pleno processo de rigidez e enrijecimento e os gases da putrefação. Que a pessoa para de funcionar, então ele vai crescendo na barriga. Aí às vezes ele está com o braço lá em cima, conforme a barriga vai crescendo, é normal que um braço caia. A pessoa acha que o cadáver está se mexendo. E não está. Não está, né? Não, é o processo. É, né? O processo. Não está. Eu estive lá tentando olhar o olho. Não existe isso. Sim. Existe. Mas não deixa de ser um ambiente sinistro. Você está de madrugada com 2, 3 cadáveres, passar a madrugada inteira, não deixa de ser um ambiente sinistro. Mas com relação à sensibilidade, eu sempre tomei cuidado de nunca perder a sensibilidade e perder o respeito pelas pessoas. Por exemplo,
sempre que eu estou de plantão, eu não aceito, não admito, em hipótese nenhuma, porque às vezes chega, às vezes um parente, ou um policial, ou alguém que é do meio, que pode acessar aquele ambiente, fala assim, eu já tive, inclusive, problemas de eu chamar a atenção da pessoa, falar assim, a pessoa tem hábito, alguns falam assim, como é que está o presunto? Como é que está o podrão? Fala, cara, aqui não existe presunto, aqui não existe podrão. Aqui existe um cadáver morto. Especialmente eu tenho muito respeito por aqueles que são achados perdidos na vida, igual um senhor qualquer, achado por aí. A gente não sabe o histórico dessa vida, da vida dessa pessoa. Por que ele está perdido nessa vida? Se foi uma grande desilusão amorosa, se foi uma bagaceira financeira, por que ele se... Aqueles andarilhos que a gente vê nas estradas por aí, tem documentários sobre ele, tem cada história maravilhosa, por que ele largou tudo e se aventurou a andar pela vida, andar a vida inteira nas rodovias. Tem um porquê, né, Ademir? Tem um porquê. Então, eu, não sabendo o histórico dessas pessoas, eu exijo muito respeito. Eu, particularmente, inclusive, faço sempre oração para eles. Verdade. Você tocou num ponto bastante importante, né? Porque aqui na cidade mesmo, nós temos aí um andarilho muito famoso, né? Aliás, faz tempo que eu não o vejo. Mas esta pessoa, né, jogou futebol comigo, inclusive, né? Lá na nossa... juventude, na época dos 17, 18 anos, né? E era uma pessoa, inclusive, muito querida pelo público feminino, né? Era namorador e tal. Bonitão, né? E acabou tendo uma desilusão na vida que acabou levando para esse lado aí, né? Essa vida de andarilho. E muitas pessoas não sabem, né, que esta pessoa já foi muito bem de situação financeira, era uma pessoa, né, muito querida pelas mulheres. Sim. E que tinha estudo, inclusive, mas acabou optando, né, enveredando para esse lado. É o que você acabou de falar. Não, a falta de conhecimento, né, que às vezes as pessoas não sabem o histórico da pessoa. Tem que respeitar. Eu faço questão para não perder esse vínculo com o emocional, com o respeito, com o histórico, que a profissão ela é delicada, mas eu prefiro manter a linha. Tá certo, Ademir. Que Deus te abençoe, meu irmão, tá? Saúde e sempre que possível vamos nos ver, nos encontrar. E muito obrigado também pela audiência aos sábados, né? Que eu sei que você nos acompanha aí no sábado. Estamos ouvindo aí. Tá certo. Um abraço, querido. Um abraço, tudo de bom. Valeu.